Boa noite. Eu cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, as servidoras e os servidores da Câmara que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão e a todas e todos que nos acompanham online e aqui no plenário, em especial a representação do coletivo Consulta Pública que está aqui. Nós sabemos que receber uma moção de congratulações é legal, mas mesmo que ela tenha sido negada pela maioria dos vereadores, o maior mérito vocês já têm, que é o de contribuir para o desenvolvimento de Vinhedo. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social também branca e gravata preta. Eu começo a minha fala de hoje fazendo memória de um companheiro que nos deixou de forma prematura no último domingo, dia 11. Tiago Carandina, professor universitário, pesquisador de pós-doutorado, doutor em urbanismo, mestre em administração e bacharel em turismo, administração e gestão pública. Dedicou grande parte dos seus esforços acadêmicos a compreender os problemas sociais de Vinhedo e participou ativamente da política em nossa cidade. Em 2020, pelo PDT, o Tiago ocupou a cadeira que eu ocupo atualmente, com muito orgulho, que é a de suplente do vereador Rodrigo Paixão. Então, quero agradecer pela oportunidade de tê-lo conhecido e trabalhado também com ele. Inclusive, na última semana, nós conversamos 2 vezes a respeito de estudos e pesquisas na universidade. Também manifesto os meus sentimentos em nome de todos que sempre tiveram um grande carinho, respeito e admiração pelo Tiago, a certeza de que ele está com Deus nesse momento. Na última semana, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC apresentamos o projeto de lei número 139 de 2021, para que seja obrigatório tornar subterrâneo todo o cabeamento de energia elétrica, telefone, comunicação de dados via fibra ótica e similares no perímetro urbano do município de Vinhedo em até 10 anos. Então, atualmente, já não é mais razoável se deparar com a fiação aérea toda desorganizada, causando poluição visual, destruindo esteticamente as nossas ruas, nossas avenidas, nossas praças, acarretando, inclusive, insegurança e contribuindo para a má qualidade dos serviços, principalmente com interrupções frequentes que decorrem de furtos, de vandalismo e de acidentes, e também impedindo um planejamento correto para a arborização urbana. Então, na esteira de vários municípios do Brasil e do mundo, nós estamos fazendo essa proposta não apenas para os vereadores desta casa, que votarão o projeto em breve, mas para quem ama a cidade de Vinhedo de verdade. Portanto, eu quero me dirigir aos comerciantes, aos que trabalham com turismo, a quem quer aproveitar o melhor que essa cidade tem a oferecer e que deseja uma cidade mais bonita, mais segura, mais arborizada, planejada, a exemplo dos melhores municípios em termos de infraestrutura e qualidade de vida. Chegou a hora de olhar para o futuro e não mais para o passado, de abandonar o que já é obsoleto, ultrapassado, porque não faz mais sentido apostarmos em um modelo de ordenamento urbano que não contempla esses aspectos. Não estamos mais em Rocinha, estamos em um município com 83 mil habitantes, na região metropolitana com o maior PIB per capita do Brasil. Portanto, essa é mais uma chance que nós temos para não apenas desfrutarmos da comodidade, do conforto de morar na região mais desenvolvida do país, mas para que isso não signifique uma perda no bem-estar, no urbanismo, na aspiração por uma cidade cada vez melhor. Apenas a título de ilustração, nós mencionamos um exemplo muito próximo de nossa realidade, da Avenida Francisco Glicério, em Campinas, que recentemente passou por um processo de remodelagem. A Soninha está projetando para a gente, para ilustrar o antes, a comparação do antes, com a fiação toda desorganizada, com aqueles postes de concreto de grande largura, e o depois, e isso pode nos servir como motivador para a aprovação desse projeto de lei. Eu espero que nós tenhamos a sensibilidade de encaminhar Vinhedo para um futuro em que, efetivamente, nós possamos chamar essa cidade de forte e sustentável. Não apenas como slogan político, mas considerando que essas palavras sejam traduzidas em ações em uma nova visão de mundo. Na última sexta-feira, inclusive, eu dei uma entrevista para a Rádio Brasil Campinas, e esse foi um dos temas questionados pelo apresentador. Portanto, é um anseio que ultrapassa os limites do município. Todas as pessoas querem que as suas cidades tenham a fiação subterrânea, a calçada larga, ciclovias, uma arborização decente, e que uma hora ou outra isso vai ser uma necessidade inadiável por aqui. Então, nada mais justo que começarmos agora
a transformação que nós queremos ver daqui a 10 anos. Ainda falando sobre infraestrutura, na última semana, eu estive com o Gabinete 2030 na rua, nos bairros Jardim Meli, Jardim Panorama e Bosque. E são lugares muito bem organizados, urbanizados, mas nessas visitas foram protocoladas 8 indicações, especialmente sobre temas como a retirada de fios e cabos pendurados nos postes, sinalização viária e instalação de redutores de velocidade. Algumas indicações ficaram para leitura na próxima sessão, então apenas adianto que já estamos fazendo as solicitações que foram pedidas pela população, especialmente por quem nos recebeu nessas visitas nos bairros. Em breve, eu espero trazer novidades positivas com o atendimento dessas indicações e a resolução dos problemas que foram encontrados. Na última sessão, eu adiantei que estive no bairro Capela para atender um chamado enviado por alguns munícipes a respeito do córrego que acompanha a rua Agenor de Matos. Soninha também projetando para nós, porque com base nisso, eu e a vereadora Naila de Souza protocolamos a moção número 584 de 2021, para a limpeza desse córrego que está aparecendo aí para a gente e a manutenção das suas margens também, mostrando aí uma grande erosão, tendo em vista não só isso, mas a grande quantidade de lixo que também foi encontrada e o fato de que o córrego se encontra seco em alguns trechos, inclusive nessa foto isso está bem evidente. Então, aproveitando o período de estiagem, seria possível fazer essa limpeza e evitar que no verão, com as chuvas torrenciais, que inclusive vão ser ainda mais severas por conta das mudanças climáticas, o transbordamento desse córrego não leve o lixo para as casas das pessoas, não entupa as tubulações. Então, uma medida mais preventiva e também de recuperação ecológica desse espaço. Também falando sobre meio ambiente, infraestrutura, planejamento urbano, só quero ressaltar que o requerimento número 172 de 2021, de minha autoria, com coautoria das vereadoras Naila de Souza e Cris PC, foi negado pela maioria dos vereadores agora há pouco nessa sessão. Então fica quase impossível para a gente determinar qual o ritmo de crescimento urbano e populacional da nossa cidade. Nós temos projeções, mas sem dados oficiais elas podem não ser tão fiéis à realidade. Então em Valinhos nós vimos que o vereador Henrique Conte bateu exatamente nessa tecla, logo que a cidade começou o racionamento de água. E o nosso município vizinho também se encontra em meio a um processo de revisão do plano diretor, sofre com a especulação imobiliária, que parece não se importar com fatores como a disponibilidade de água, a preservação de áreas verdes, parece que o econômico sobressai em cima do ambiental. E hoje em Vinhedo nós estamos vivendo a mesma situação. Agora com o racionamento de água, que é correto e necessário para evitar um colapso no abastecimento, nós somos obrigados a reconsiderar algumas visões de mundo. Será que apenas investimentos em infraestrutura de captação seriam suficientes para nos dar mais qualidade de vida e disponibilidade de água? É realmente esse o problema? Falta de tubulação, de gabião, de córregos canalizados, de novas represas? Podemos até dizer que isso é parte do problema, mas não a sua totalidade. Então, posso dar um exemplo. Se nós convivemos com a falta de água em alguns períodos do ano e com enchentes em outros períodos, então a conta não está fechando. Por isso eu tenho dito que, além das soluções convencionais, da chamada engenharia cinza, nós precisamos de novas tecnologias que incluam o meio ambiente como fator decisivo e não como penduricalho. Até mesmo a ONU tem recomendado uma urgente defesa de mananciais e rios, por meio das soluções baseadas na natureza, da infraestrutura verde, do urbanismo que permita que tenhamos uma cidade esponja, que absorva a água e não simplesmente impermeabilize tudo, deixe que nas chuvas essa água corra para os bueiros, não seja aproveitada por aqui. Então, se nós tivermos uma recuperação integral de todas as APPs, que são as áreas de preservação permanentes, um cuidado especial com as nascentes e essas soluções verdes para o meio urbano, nós chegaremos bem perto de solucionar o problema. E não faltam indicações, moções, projetos de lei elaborados por mim, pela bancada do PDT e por outros vereadores a respeito desse assunto. Falando nisso, na última semana nós constatamos que algumas sugestões enviadas pela bancada do PDT a respeito do uso consciente da água foram atendidas pela Prefeitura. Então, no dia 22 de setembro, eu e a vereadora Naila de Souza protocolamos a indicação número 1388 de 2021, sugerindo que a Prefeitura voltasse a utilizar os outdoors do poder público espalhados pela cidade
para divulgar informações sobre o uso consciente da água, e a moção número 525 de 2021, para que a Prefeitura considerasse a possibilidade de ampliar a transparência sobre o planejamento e as obras de desassoreamento da Represa 1 e de outros represamentos artificiais que são administrados pelo Poder Executivo Municipal. A Soninha está ilustrando também para a gente que, além de uma campanha publicitária em alguns outdoors que são pertencentes à Sanebave, incentivando a população a usar conscientemente a água, a página da autarquia no Facebook e o perfil no Instagram começaram a comunicar à população a respeito da necessidade de estudos prévios para que o desassoreamento da Represa 1 seja autorizado e, por fim, realizado. Então, é importante ver o trabalho que nós estamos realizando, fiscalizador, propositivo, que tem gerado resultados positivos para a boa administração pública, especialmente para melhorar a vida da nossa gente. Apenas para finalizar, ontem, 12 de outubro, além do Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. E o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, nos relembrou que para ser pátria amada, não podemos ser pátria armada. Então também faço a minha prece por um Brasil de paz, de justiça, de cuidado com a casa comum, e ainda nas palavras do arcebispo, que tenhamos uma república sem mentira e sem fake news. População que está aqui presente, quem nos acompanha pela transmissão, aqui na tribuna não há tempo para falar sobre todas as ações da semana, mas essas e outras iniciativas estão sendo divulgadas em minhas redes sociais, com atualizações todos os dias. Então, convido a vocês a passarem por lá, confiram tudo, interajam com o meu mandato, seja no Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, também no Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo. Para quem preferir, as portas do Gabinete 2030 estarão sempre abertas aqui na Câmara, então venha fazer uma visita, conhecer o que o mandato tem feito para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.